Graças e paz, irmãos, louvado seja o nosso Deus, pois estamos unidos em Cristo, distantes socialmente, mas unidos em Cristo. E nós vamos aprender da palavra do Senhor, fazer a exposição da palavra do livro de Abacuque. Então peço aos amados que abram suas Bíblias no livro de Abacuque, capítulo 1, versículo do 1 ao 11. Infelizmente estamos distantes por causa da pandemia, mas estamos unidos a Cristo, estamos próximos, porque Cristo é o nosso Senhor, porque Ele é quem nos une. Amém? Então vamos ler a palavra do Senhor que diz assim, Abacuque capítulo 1, versículo 1 ao 11. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás? Por que me mostras a iniquidade, me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa, e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Vede entre as nações, olhai e maravilhai-vos, desvanecei, porque realiza em vossos dias obra tal, que vós não crereis quando vos for contada. Pois eis que suscita os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer, são seus cavaleiros, que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como um águia que se precipita a devorar. Eles todos vêm para fazer violência, o seu rosto suspira por seguir avante. Eles reúnem os cativos como a areia, eles escarnecem dos reis. Os príncipes são objeto do seu riso, riem-se de todas as fortalezas, porque amontoando terras tomam. Então passam como passa o vento e seguem, fazem-se culpados estes cujo poder é o seu Deus. Vamos orar, pedir a Deus que Ele nos direcione e nos ilumine. Senhor Deus, louvado seja o teu nome, meu Pai. Tu és bom, tu és maravilhoso. Te pedimos que o Senhor, ó Deus, nos ilumine, que o Senhor, ó Pai, nos abençoe com a palavra que as que for ministrada, Senhor Deus. Que a tua palavra conforte nossos corações diante do distanciamento, diante da crise, diante, Senhor Deus, dessa pandemia. Que o Senhor nos una em Jesus Cristo e nos edifique de acordo com a tua palavra, Senhor Deus. Que a tua palavra nos edifique. Em nome de Jesus, nós te oramos e te pedimos, Senhor Deus. Ouça as nossas orações. Em nome de Jesus. Amém. O livro de Abacuque, meus amados, é o 8º livro dos profetas menores. Embora sua mensagem seja antiga, há mais de 2.500 anos atrás, ela também é bastante atual aos nossos dias. Os tempos podem mudar, mas os homens sempre são os mesmos anseios, as mesmas ambições, até mesmo os mesmos desequilíbrios morais. A profecia de Abacuque, ela passa por um período conturbado da história de Judá. É no reino de Judá ali que ele está passando por um período de desequilíbrio moral, de um colapso. Eles viram os seus irmãos do reino do norte serem cativos, serem levados, destroçados pela Assíria em 722 a.C., mas não aprendeu com os erros deles. E entraram também no corredor do juízo. A disciplina do Senhor estava chegando àquela cidade orgulhosa de Jerusalém. O tempo da oportunidade passou. Não ouviram a mensagem de arrependimento, não se arrependeram e por isso sofreriam inevitavelmente a terrível disciplina do Senhor. O cálice da ira de Deus demora a encher-se, porque ele é longânimo, é tardio em irar-se, mas quando o cálice fica cheio, quando transborda, o juízo é iminente e inevitável, meus queridos. É impossível escapar das mãos de Deus. A mensagem de Abacuque pode ser ecoada nas manchetes dos grandes jornais de hoje. Seus dilemas são as nossas mais profundas inquietações. Suas perguntas penetrantes são aquelas que ainda ecoam em nossos corações. Por isso, vamos fazer a exposição desse livro, que é tão relevante aos nossos dias, como foi aos dias em que foi escrito. O livro de Abacuque nos ensina a diagnosticar o nosso tempo, a abrir as entranhas da nossa própria alma,
buscar uma resposta para todas as nossas próprias angústias. Por isso que nós vamos ver nesse primeiro versículo, do versículo 1 ao 4, o lamento de Abacuque. No versículo 1 nós vemos a sentença que foi revelada a Abacuque. Deus revelou seu julgamento ao profeta Abacuque. Sentença revelada ao profeta Abacuque. A sentença foi revelada e o conteúdo dessa mensagem era pesado demais, até mesmo porque a palavra sentença no hebraico, massá, significa fardo, peso. Não é uma notícia agradável, é como receber uma notícia de um desastre, de um atentado horrível. O desespero é grande. É como o profeta ele recebe essa notícia desesperadora porque a sentença de Deus não foi somente para ajudar, foi também para o seu adversário, para os seus inimigos, os caldeus. Deus revelou a mensagem e isso quer dizer que Abacuque não produziu essa mensagem. Não foi ele quem fez essa mensagem, essa sentença. Ele não iria agradar ninguém com essa mensagem. Assim como os profetas contemporâneos dele, Jeremias, por exemplo, por causa de sua mensagem, ele foi preso. Antes de Jeremias, Isaías, ele foi partido ao meio. Era uma missão muito difícil, mas ela teria que ser cumprida. Anunciar a mensagem pesada ao povo de Deus. Mas antes de anunciar essa sentença quanto ao pecado de Judá, o profeta clama ao Senhor pelo povo que tanto desprezou o Senhor. No versículo 2, parte A, diz o seguinte: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Parecia que Deus não estava fazendo nada para agir, para corrigir o seu povo. Judá estava abandonada, sem lei, cheia de tirania. O profeta gritava: até quando, Senhor? E o que ouvia do céu era o silêncio. Etã, Ezraíta, no Salmo 89, versículo 46, clamava ao Senhor: até quando, Senhor, para sempre te esconderás? Emã, o levita, também orava ao Senhor, pedindo para que Deus ouvisse a sua oração, mas o que ouvia de Deus era silêncio. O Salmo 88, versículo 14 diz: por que, Senhor, me rejeitas e escuta de mim o teu rosto? O profeta de Deus, para o profeta de Deus, Deus não tomava nenhuma providência. Ele pensava que Deus estava em silêncio, que Deus estava vendo tudo aquilo e de braços cruzados. Muitas vezes clamamos a Deus e a resposta que temos de Deus é silêncio. Olhamos ao nosso redor, vemos iniquidade, pecado, corrupção, maldade. Caímos muitas vezes no pensamento de que Deus nos abandonou. O mal está em toda parte e alguns afirmam: como é que Deus pode permitir uma coisa assim? O profeta Abacuque estava angustiado e ele viu o pecado de Judá e pensou que Deus tinha abandonado, que Deus tinha colocado Judá à sua própria sorte. Por isso ele clama no versículo 2, parte B: tu não me escutas? Gritar-te-ei violência e não salvarás? O profeta está desesperado, querendo alguma resposta de Deus acerca de todo aquele cenário desolador, meus queridos. O profeta angustiado ora a Deus pedindo que ele tomasse alguma providência. No versículo 3 diz o seguinte: porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão, pois a destruição e a violência estão diante de mim, a contendas e o litígio se suscita. Abacuque viu o seu povo atolado na corrupção, na violência, na impunidade. Era uma enfermidade moral que corroía a sociedade da sua época. A violência em Judá estava presente nos palácios, nos juízes que pervertiam direito. Iniquidade, opressão e violência estavam nos segmentos da sociedade de Judá. O caos de Judá é resultado do abandono da lei de Deus. O povo de Deus abandonou a palavra de Deus, deixou de praticar a justiça, entregou-se à violência, à opressão, burlando leis, corrompendo os tribunais, comprando juízes que eram corruptos. Contendas e litígios eram graves problemas no reino de Judá. As brigas levadas aos tribunais corruptos, não havia soluções entre os magistrados. Só havia solução se você pagasse propina a algum juiz. Nesses litígios, os ricos sempre recebiam vantagem sobre os pobres. Ainda hoje a violência cresce. Isso é claro. E como cresce, né, meus queridos? Estamos vivendo em uma sociedade sem Deus, sem princípios, sem valores, sem justiça. Aqueles que fazem as leis têm autoridade e poder para aplicá-las e fiscalizá-las. Muitas vezes são pegos em esquemas de corrupção.
como vemos nos casos, por exemplo, de desvio da verba dos respiradores que são comprados para combater uma pandemia. Homens que não temem a lei, que afrouxam a lei, que semeiam ódio e insegurança. Os tráficos de drogas são fortalecidos. As favelas hoje são estados em meio do pequeno estado, ou seja, pequenos estados dentro dos estados, com suas próprias leis de sobrevivência, espalhando crime, matando quem entrar na sua frente. Vivemos cercados por batalhas sanguinárias, meus queridos. A justiça foi pervertida e nos sentimos impotentes, nós nos sentimos inseguros. A mensagem de Abacuque é um mapa da nossa situação atual. É um raio-x da nossa sociedade. O profeta ora, lamenta, mas não há uma resposta iminente. Não há uma resposta naquela hora. O povo de Judá estava se autodestruindo em contendas, em conflitos que pareciam que não tinham fim. Quebraram a aliança com o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E as penalidades para todos aqueles atos impuros eram a terrível disciplina. Era a terrível disciplina do Senhor. Não havia justiça. Não havia lei. O profeta diz, no versículo 4, por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Ele estava aflito para ouvir alguma coisa vinda do Senhor. Ele enxerga podridão e destruição. E nada mais. Onde está a justiça? Muitas vezes nós clamamos assim também. Por que o mal prospera? Por que parece não haver justiça? A queixa de Abacuque com o povo de Judá também é uma queixa minha e sua. Mas com o nosso mundo atual. Porque há pessoas que prosperam na corrupção. Porque há aqueles que aproveitam de situação tão problemática como essa, como estamos passando, para imporem seus caprichos, enriquecerem ilicitamente, porque tanta iniquidade, não é, meus queridos? A lei aqui, no versículo 4, é a lei que estava baseada no Pentateuco, na Torá, administrada aqui pelos juízes, pelos anciãos. Ali estava sendo desrespeitada. A lei não tinha mais autoridade nem respeito em Judá. Aqueles que não cumpriam as leis tinham plena consciência de seus crimes. Mas eles sabiam que não seriam julgados, que não seriam punidos. Onde a impunidade prevalece, meu querido, preste atenção, a lei afrouxa e o povo amarga a desilusão. Os juízes em Judá eram homens maus, era uma liderança corrompida. A certeza de impunidade é um poderoso estímulo para o transgressor. Se o crime não for punido, haverá estímulo e a violência aumentará. Os judeus da época tinham se tornado em ateus práticos. Eles criam em Deus, mas viviam como se Deus não existisse. Se a liderança dos juízes era pura injustiça, então a lei era desprezada pelo povo. O perverso cercava o justo, porque vendo Deus que não punia, vendo que Deus não punia, o pecado imediato, os homens pensavam que poderiam continuar no pecado impunemente. A corrupção da justiça é o caos em qualquer nação. A corrupção da nossa justiça aqui no Brasil é o caos da nossa nação. A justiça não era torta. Lá em Judá a justiça não era torta, mas ela foi torcida, foi deturpada, meus queridos. Esse foi o pecado que levou o reino do norte ao colapso. Judá não aprendeu a lição, cometeu os mesmos erros e enfrentaria o mesmo destino amargo que Israel sofreu. Não podemos, meus irmãos, ficarmos indiferentes quanto ao caráter moral e espiritual da nossa era. O que descrevi do reino de Judá é o que nós estamos vivendo agora. Esse diagnóstico da nossa sociedade é triste, mas devemos buscar a Deus levando todos esses problemas em oração, porque a única solução é Jesus Cristo. Não é educação, não é político, não é ideologia, mas a única salvação para essa sociedade caída é Jesus Cristo, meus queridos. Educação, política, são coisas que são essenciais, é boa de se investir sim, mas não são salvação em si mesmas, não são salvação para essa sociedade. A justiça aqui é falha, é corrupta. Mesmo que os reis corruptos, mesmo que os ricos sejam corruptos, pervertam a lei, Deus jamais deixará eles impunes. Deus ouve suas orações. Deus estava ouvindo as orações de Abacuque, mesmo ele achando que tudo estava em silêncio.
Você pode ouvir silêncio de Deus por muito tempo, como assim Abacuque ouviu, perguntou, tu me escutarás? Por que, Senhor Deus, até quando? Mas o que ele ouviu era silêncio. Nós podemos ouvir silêncio de Deus, mas a resposta de Deus é no tempo dele. Não é no seu tempo. Não é quando você quer, mas é no tempo de Deus. Ele pode demorar a responder, mas saiba que ele sempre ouve as nossas orações. Tudo está sob o controle de Deus. Tudo está sob o controle do Deus Todo-Poderoso, meus queridos. Abacuque ele fica angustiado com toda a situação de Judá, mas quando ele ouve a resposta que tanto queria, ele fica perturbado. Talvez ele esperasse que Deus avivasse seu povo, mandasse um pregador, alguém que levantasse o povo espiritualmente. Mas a resposta de Deus veio como um chá de boldo. Foi uma resposta amarga. E podemos muitas vezes gritarmos, até quando, Senhor? Mas mais cedo ou mais tarde, meus queridos, a resposta de Deus virá. E pode ser que você não goste da resposta. Pode ser que você não queira escutar a resposta. O Senhor não compactua com o pecado. Ele não fica alegre com a iniquidade. Ele não sente prazer em ver seu povo pervertendo a lei, fazendo perversidade, tomando o pecado como costume. O Senhor nunca foi e nunca será indiferente ao pecado do seu povo, tanto como o povo de Judá, como para a igreja, meus queridos. Para que haja o triunfo do seu reino, é necessário que muitos dos ímpios que estão dentro da igreja, dentro do reino de Judá, sejam expulsos. E assim ele fez, meus queridos. E assim ele fará. Quando Deus começa a falar, Abacuque entra em desespero. E eu me pergunto, meus queridos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Mas e se Deus for contra nós? E se a resposta de Deus for disciplina? O que você fará? O que nós faremos? A voz de Deus pode ser muito mais perturbadora do que o seu silêncio. Deus não obedece à nossa agenda, os nossos caprichos. Quem é você para decretar o que Deus quer que você faça? Para declarar a vontade de Deus sobre sua vida? Quem é você para determinar o que Deus tem que fazer? Os caminhos de Deus são mais sábios do que os nossos. A vontade de Deus é melhor do que a nossa vontade, meus queridos. A partir do versículo 5, ele começa a descrever a ação de Deus contra o pecado de Judá. Veja, versículo 5. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contada. Deus diz a Abacuque mais ou menos assim, meu querido, olha, você está olhando só para o seu povo, você está olhando aqui e agora, olha para o cenário internacional, veja as outras nações, eu estou realizando uma obra tão grandiosa, que seria tão inacreditável, que quando for contado tudo isso, seria inacreditável. Seria algo que seria difícil de acreditar. Nós enxergamos a história do aqui e agora. Abacuque enxergava a história do aqui e agora. Não sabemos os planos do Senhor. Os planos do Senhor, os planos de Deus, é como uma linda tapeçaria. Mas o que enxergamos dela é o que está por trás dessa tapeçaria. Com todos os fios esfarrapados, com as cores todas turvas, o que vemos é um lampejo da verdadeira beleza que seria revelada caso se pudéssemos ver do outro lado dessa tapeçaria. Então veríamos a linda tapeçaria, o lindo tapete que é os planos de Deus, onde só Deus pode ver. Deus usa a nação que Ele quiser para fazer o que Ele bem entender. Deus usaria uma nação poderosa para disciplinar o seu povo. Mas parece-nos estranho a ideia de que Deus usa pessoas incrédulas, que escarnecem do seu nome, nações ímpias, que são idólatras, para alcançar os seus objetivos santos. E que nesses objetivos estão inclusos, por exemplo, a disciplina do Senhor, a disciplina contra o seu povo. Atos, capítulo 4, versículo 27 e 28, nos ajuda a entender disso, porque nesses versículos fica claro que Herodes, Pôncio Pilatos, os gentios e os próprios judeus foram responsáveis pela morte de Jesus, mas isso fazia parte dos propósitos pré-determinados do Senhor. O Senhor, meu querido, é governador universal, Ele é governador de todo o universo. Ele não é apenas o Senhor da igreja, Ele tem um domínio sobre todas as nações e tem isso na palma das suas mãos.
Se você declara que Deus é soberano, então crê que Ele é Senhor sobre todos os povos, sobre todas as nações. Ele é quem tira governos, Ele é quem coloca governos. A história não está sob o seu controle, mas a história está sob o controle absoluto do Senhor, de toda a história, do Senhor absoluto da história. O Senhor usará a Babilônia contra o seu próprio povo, para então disciplinar o seu povo. Versículo 6 diz o seguinte: pois eis que suscita os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Deus usará a força militar dos caldeus contra o seu povo para disciplinar Judá, e por isso que ele tem um controle de toda e qualquer força, de todo o poder que há na terra. Ele usa todo esse poder de acordo com a sua vontade. E eis a pergunta: poderá Deus ter mandado o coronavírus para disciplinar o povo? O seu próprio povo? Seria a pandemia, a crise, que está por vir, a expressão da ira de Deus contra os pecados dos homens? Eu não sei responder isso, meus queridos, mas eu sei que, de acordo com as Escrituras, Deus usa as forças que Ele quiser para disciplinar o seu povo, para provar quem Ele quer, como, por exemplo, usou com Jó. Ele pode usar as forças militares, as forças naturais, até as sobrenaturais. Ele pode usar terremotos, furacões, vulcões, guerras, conflitos, até mesmo Satanás, que não passa de um mero servo do Senhor para cumprir os propósitos santos do Senhor. Sim, meus queridos, Satanás é um servo do Senhor, porque ele não pode agir se Deus não permitir. Não existe uma queda de braço entre Satanás e Deus. Nada pode frustrar os planos de Deus. Nada foge sobre o seu controle, meus queridos. Para entendermos isso, Jeremias, capítulo 25, versículo 9, ele diz que o invasor caldeu, Nabucodonosor, é chamado por Deus de meu servo. Deus usa iníquos para fazer parte da sua servidão. Ele usa esses homens para fazer servos deles. Isaías, capítulo 10, versículo 5, o profeta diz que Deus vai usar a Síria como vara de sua ira. Ele faz servo quem ele quiser. Ele usa qualquer força, meus queridos. Há muitas pessoas que atribuem todo o mal que acontece ao mundo ao diabo. Mas muito do que acontece no mundo é ação direta do juízo de Deus. Não foi o diabo que trouxe os caldeus. Não foi o poder militar, econômico da Babilônia que fez com que eles invadissem a Jerusalém. Foi Deus que enviou a Babilônia para destruir o seu povo rebelde. A Babilônia não agiu de modo próprio. Eles foram servos de Deus, usados por Deus para a disciplina do seu povo. O nosso Deus é o Senhor absoluto da história. Que diremos, pois, ao coronavírus? Seria ele um instrumento de Satanás? Uma força da natureza? Não, meus queridos. Deus permitiu que esse vírus se espalhasse pelo mundo inteiro, mas saiba de uma coisa, ele está no controle da situação. Deus está no controle de tudo. O profeta continua anunciando a palavra de Deus, descrevendo os caldeus, o versículo 7. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e sua dignidade. O inimigo que vem é assustador. Os caldeus eram terríveis. Era uma máquina de destruição em terra. Eram desumanos, sanguinários. Eram tão arrogantes que pisavam em seus inimigos como se estivesse pisando em lama. Eles eram a própria lei. Não respeitavam lei alguma, a não ser as suas próprias leis. Eles queriam destruir Judá. Eles achavam-se no direito dignos de destruir o povo de Jeová. Se achavam na autoridade máxima do universo. O único direito que eles conheciam era a sua própria força. Então o profeta usa uma linguagem poética para descrever a perseverança, a força, a velocidade desse povo no versículo 8 e 9. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer são os seus cavaleiros que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia que se precipita a devorar. Eles todos vêm para fazer violência. O seu rosto suspira por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia. Os leopardos são como os animais da terra, são os animais mais rápidos do mundo, um dos animais, na verdade. É muito difícil a presa escapar de sua reta quando ele começa a correr. O lobo, quando ele caça ao anoitecer, as trevas estão a seu favor porque ele tem visão noturna e a caça é sempre certa. E a águia, ela, quando cai, precipita sobre a presa, ela se torna o animal mais rápido do mundo.
Essas figuras só nos mostram uma coisa, meus queridos, que Judá estava perdida. Os caldeus vêm para fazer violência. Mas espera aí, violência era o pecado de Judá. Judá vai colher o que ela plantou, meus queridos. Em Mateus 26, versículo 52, Jesus afirmou que os que lançam mão da espada, a espada morrerão. O apóstolo Paulo, em Gálatas, capítulo 6, versículo 7, nos diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. O que você planta hoje, certamente amanhã, meus queridos, você vai colher. O que você está cultivando, o que é que você está semeando? É inveja? É ódio? É contenda? É violência? O que você está cultivando? Judá pagou sua violência com violência. Violência vai gerar violência. Essa nação, os caldeus, que eram instrumentos da ira de Deus, zombavam dos seus adversários. Se achavam superiores, tratavam o povo de Judá, o povo de Deus, com todo desprezo. Eles não tinham apenas poder, mas também soberba. Veja os versículos 10 e 11. Eles escarnecem dos reis, os príncipes são objeto do seu riso, riem-se de todas as fortalezas, porque amontoando terras tomam. Então passam como passa o vento e seguem, fazem-se culpados este cujo poder é o seu Deus. Para eles nada mais era tão sublime do que subjugar nações, destruir povos e ter o poder em suas mãos. O poder e o orgulho frequentemente andam juntos. Frequentemente quem tem muito poder é muito soberbo, é orgulhoso demais. A Babilônia era uma nação soberba, uma nação de guerra, conquistadora, que usava a espada para destruir povos e conquistá-los. Por onde passavam, raramente levavam prisioneiros de guerra. Quando levavam, amontoavam-se como terra. Haviam cidades em que eles dizimavam o povo, matando mulheres, crianças de colo, idosos. Eles passavam como um vento e seguiam seu caminho de destruição. Passando, amontoando terra e passando as fortalezas, ultrapassando as fortalezas e destruindo as cidades. Mas eles são culpados, meus queridos. Deus usava essa nação, Deus usou os caldeus, mas eles nunca reconheceram a mão de Deus. Agiram com crueldade sem refletir que um dia eles iam prestar contas de suas ações truculentas. Muitos governantes são instrumentos da ira de Deus. Muitas nações são usadas por Deus para atingir os seus propósitos eternos. De início não conseguimos entender, mas ao olhar ao nosso redor, observando tanta iniquidade, desprezo ao Senhor, idolatrias, desunião, tudo isso terá consequências. Não há uma ação que não tenha uma reação. E a reação de Deus para toda iniquidade é a expressão de sua ira. Ele usará qualquer força para disciplinar os seus filhos rebeldes. Aqueles que são verdadeiramente seus filhos vão se arrepender, vão voltar e vão obedecer ao Pai. E aqueles que não são seus filhos permanecerão na incredulidade, mesmo na dor, mesmo no sofrimento, porque eles não querem ouvir o Pai. Quantas pessoas nesse momento estão vivendo escarnecendo a Deus, não reconhecendo quem é Deus, falando que Deus abandonou o mundo, que Deus é injusto com eles? Deixa eu te dizer uma coisa. Deus é justo. Deus é justo. E é justo o que Ele está fazendo com o mundo inteiro. A humanidade é corrupta, é inclinada para fazer o que é mal. E observem, mesmo nos dias de crises, há aqueles que não se curvam aos pés do Todo-Poderoso. Por quê? Porque eles não são seus filhos. Eles não dão ouvidos. Aquele ditado que diz é pela dor, ou pela dor é pelo amor, não existe. Não é pela dor e nem pelo amor. Mas eles só podem vir ao braço do Senhor, aos braços de Jesus Cristo, pela palavra de Deus. É pelo Evangelho de Jesus Cristo. Quando anunciamos o Evangelho, o homem caído ouve a voz do Senhor. Aquele que é escolhido, ele vai se arrepender dos seus pecados e vai depositar sua fé no Senhor da criação, no Deus da criação, no Senhor Jesus Cristo que nos trouxe a redenção. Que Deus, meus queridos, receba toda a glória. A Ele toda a honra e toda a glória. E agora para sempre, meus queridos. Amém. Vamos orar nesse instante. Senhor Deus, louvado seja o Teu santíssimo nome. Te agradecemos, pois ouvimos Tua palavra. Que a Tua palavra
conforte os nossos corações, exorte os nossos corações, edifique, Senhor Deus, o corpo que é a tua igreja, Senhor Deus, o teu corpo que é a tua igreja. Que nós venhamos, Senhor Deus, a aprender da tua palavra. Faz com que possamos confiar, Senhor Deus, em ti mais e mais, porque o Senhor é o Deus que tem tudo sob o seu controle. Podemos ver tudo dando errado, mas o Senhor é o Senhor que tudo tem sob o seu controle. Por isso te oramos e te agradecemos e te pedimos que o Senhor nos abençoe e nos ilumine. Em nome de Jesus, ouça as nossas orações. Amém.